Aproveitar e começar o shiur de hoje. Estamos na página 126. Na semana passada fizemos uma aula excepcional na quarta-feira que saiu do tema. Estávamos falando sobre o quê? Que Deus te manda oportunidades de fazer obras de bem e dessa maneira você transforma um sócio de Deus. Por exemplo, quando você dá uma tzedakah, isso que estávamos falando, por exemplo, você tem a oportunidade de fazer o bem. Deus vai mandar e vai querer ajudar essa pessoa. Ou seja, você não é que você está ajudando, você está sendo o quê? O emissário de Deus para fazer o bem. E Deus nos livre quando, vamos dizer, um acidente, alguém atropela alguém, certo? Aquele tinha que ser atropelado. Então, você pode ser, Deus nos livre, o emissário para algo negativo. Então, isso é o que a gente tem que saber. Mas quem ajuda, quem faz o bem ou não, é Hashem. Você pode ser a ferramenta, no caso, na mão de Hashem. Então, vamos continuar. Quando tudo parece para fracassar. Às vezes parece que está tudo dando errado. Certo? Já te passou alguma vez? Sim. Quando se olhou no espelho. Aí. Não pode perder a viagem. Então, vamos lá. Diz, e se a pessoa não for bem sucedida, o que acontece? Por um lado, muitas vezes a gente interpreta brachá com sucesso. E o que é sucesso? Geralmente a pessoa interpreta com sucesso uma questão financeira. Por exemplo, sucesso não é saúde, sucesso não é uma boa família, sucesso é dinheiro. É viajar de primeira classe, trocar de carro, casa. Hoje em dia já casa na praia não é suficiente, quer dizer, casa na praia, casa nas montanhas, e deve ter talvez várias praias, então, enfim. Mas vamos imaginar, tem um caso também, pode ser que a pessoa não seja bem sucedida. Então, diz aqui, estamos no capítulo 4, página 126. Se a pessoa não conseguir sua subsistência através de meios aos quais dedica seu esforço, ou seja, ele trabalha e não consegue fechar a conta no final do mês, não sei, nunca aconteceu com ninguém que a gente conheça, mas pode acontecer com alguém. Então, ela deve, então, considerar que talvez o sustento cotidiano já esteja a seu poder. Já na prática, você tem aquilo que você precisa. A gente provê o que você precisa. A pergunta é se você precisa de mais. Então, e ela simplesmente não atentou ainda para isso. Ela não percebeu. Como alternativa, é possível que sua subsistência vá chegar às suas mãos através de outro meio, ao qual ela ainda não se tenha dedicado. Então, não necessariamente a pessoa tem brachá naquilo que ele está fazendo. Um exemplo prático, nós tínhamos visto, por exemplo, a pessoa que trabalha de uma determinada profissão e a brachá vem de outro lugar, ele tem que mudar de profissão. Nós vimos na Torá um exemplo prático, comentamos outro dia, umas semanas atrás, limos sobre o Levi. O Levi começava a trabalhar com a idade de 25 anos e, na prática, aos 30 começava. Certo? Que trabalhava de 30 a 50. Dos 25 aos 30 que ele estava fazendo, estágio. Nós chamamos hoje em dia de estágio. Hoje ele começava a estudar como ser um bom Levi. Sami? Ser um bom Levi tem que estudar. Tem que saber como lavar a mão do Cohen. Imagina na época do Beit HaMikdash quando lavava os pés também. Imagina, Júlio. Mas, na realidade, o conceito é que o Levi, que 5 anos não conseguiu aprender, diz o comentarista, ele já não vai aprender mais. Então, dá para ele outra função. Ou seja, na prática, a pessoa não adianta ele ser teimoso e eu vou ser aquilo e realmente você não tem. Talvez não é a tua missão ser aquilo. Não é que você não tenha capacidade. Talvez não é o que a Hashem está esperando de você. Então, se você não está tendo sucesso, obviamente tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Não é simplesmente dizer não tenho sucesso. Então, cada um de nós devemos saber perceber isso daqui. Então, de qualquer forma, ainda é adequado que a pessoa se ocupe com meios que possam lhe trazer sua subsistência. Olha, já ele tem obrigação de procurar os meios para ganhar o seu pão. Ela não deve ser negligente em buscá-los
desde que sejam adequados a seus traços de personalidade, sua força física, sua fé e seu mundo vindouro, como afirmei anteriormente. Ou seja, a pessoa deve ter consideração das condições dele. Não adianta ele querer, não, agora você é jogador de futebol. Imagina. O cara não sabe nem o que é a bola, né? O cara nem sabe o que é uma bola. Não, o cara não sabe qual é a bola ainda. Se é de tênis, se é de rugby, se é de futebol ou de basquete. Ele não sabe. Ou imagina de boliche. Aí vai chutar o pênalti. Na realidade, coitado do goleiro. Aí a pessoa tem que saber que ele tem certas condições. Não adianta insistir e a pessoa querer ser algo que ele não, entre aspas, não nasceu, não tem capacidades para ele ser. Então, Deus quer que você se esforce. Isso vamos ler aqui o comentário embaixo, interessante. Diz, de qualquer forma, ainda é adequado que a pessoa se ocupe com meios que possam trazer sua subsistência. O que significa isto? Diz, apesar de que Deus quer que o ser humano se esforce para alcançar seus objetivos, temos que ter em mente duas coisas. Primeiro, criar um veículo, ou seja, a razão para criar esse veículo deve ser ditada unicamente pelo fato de que isto é o que Deus nos ordenou fazer. Ou seja, você vai trabalhar, por quê? Porque Hashem quer. Hashem decidiu e quer que você sustente tua família através do teu trabalho, que você seja produtivo no mundo. Quando você trabalha, você está sendo o quê? Uma, entre aspas, uma ferramenta ou mais eventualmente uma engrenagem nessa grande máquina chamada mundo, onde todos estamos produzindo alguma coisa. E então Deus quer isso daqui. Se, no entanto, a pessoa considera que o veículo é benefício ou prejudicial para mérito próprio, ele perde o atributo de bitachon. Ou seja, ele não tem, se ele começa a avaliar, então, eu sou bom, eu que sei o que preciso fazer. Segundo, recebemos a ordem de fazer apenas aquilo de que somos capazes. Ou seja, Hashem nos deu capacidades. E ele espera que você faça o quê? O melhor aproveitamento dessas aptidões que ele te deu. Então, se a gente deu uma determinada capacidade, um determinado dom, é para você aproveitá-lo. Obviamente, nós já falamos, o exemplo do jogador de futebol, dimos do Richarlison. O cara tinha feito aquele gol bonito na última Copa, o que era? Ele falou, mérito de que ele treinou mais de 1000 vezes aquela jogada. Treinou mais de 1000 vezes. Mas, Hashem deu uma habilidade, mas ele tem que aprimorar, tem que otimizar essas habilidades que Hashem lhe deu. Então, isso, na verdade, é justamente o que está dizendo. Portanto, se a pessoa é incapaz de criar esse veículo, imagina eu tentar fazer um gol de bicicleta. Imagina. Eu não saio do chão. Coitado da grama. Isso, por si só, já é um sinal de que Deus misericordioso a eximiu da necessidade de o fazer. Isto não deve enfraquecer seu bitachon. Então, ele não tem que se sentir, puxa, Deus me abandonou e não consigo fazer uma bicicleta. Não adianta, não é o que Deus espera de mim. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Minha visão, minha função é outra. Então, às vezes, a pessoa fica invejando o fulano que fez tal coisa, ou o ciclano que fez tal outra, ou que eventualmente tem condições. Tem que ver o que Hashem espera de você. E, de acordo com isso, você vai, eventualmente, procurar o trabalho, a função, desenvolver aquilo que Hashem te deu capacidades para você fazer. Então, isso na prática nós já tínhamos estudado anteriormente. Então, juntamente com esses esforços, a pessoa deve confiar em que Deus não a abandonará em seus momentos de necessidade. Agora bem, se tiver um momento de necessidade, você tem que confiar em Hashem. Nem enfraquecerá, nem a ignorará. Não vai dizer, bom, não, está tudo bem. Nós contamos a história de Jesus e de Anipoli. Quando o Magui de Mesrich que era o mestre dele, alguém veio perguntar como a gente faz a brachá de agradecer a Deus pela pobreza, etc. O Magui de Mesrich falou para ele, vai consultar com o Jesus de Anipoli. E era um homem muito pobre, muito, muito pobre. Aí ele perguntou, Jesus, como o senhor pode todo dia de manhã fazer a brachá, Shassali Kol Tzorki? Todo dia de manhã fazemos a brachá, abençoado Deus que me fez todas as minhas necessidades. Já proveu tudo o que eu preciso. Como você pode fazer essa brachá? Ele respondeu muito simples.
Deve ser que Deus viu que o que eu precisava era pobreza. E Ele me deu na abundância. Ou seja, na prática, você está rindo, mas é uma questão de confiar em Hashem. Então, para ele não está faltando nada. Ao contrário, Deus me deu abundância. Deus viu o que eu precisava de. E isso me deu na abundância. Então, Kadosh Baruch Hu, ele te manda o que você precisa. Então, você não vai ignorar isso. Então, de verdade, eventualmente, como diz aqui, quando a infelicidade lhe tocar, como diz o versículo, o Eterno é bondoso, uma força que protege no dia da tribulação e recebe a quem nele busca refúgio. Já na prática, talvez está querendo Hashem que você se dirija a ele também, que você busque esse refúgio. Mas Hashem que te manda as situações e as considerações e as condições. Então, este versículo serve de prova de que Deus está atento às necessidades daquele a quem ele confia. Ou seja, cada um depende de você confiar em Hashem. Às vezes Hashem quer o quê? Que você se vire para ele. Todo dia de manhã nós falamos na Tfilá um versículo. Muita gente não presta atenção porque está com letras pequenas, geralmente no Sidurim. Kaveh el Hashem chazak ve'yavetz livecha ve'kaveh el Hashem. O que significa? Moshe, na Yeshiva aprendeu esse versículo? Diz o quê? Confia em Hashem e se regozije teu coração e confia em Hashem. Pergunta a nossos sábios, espera aí, confia em Hashem? Estou confiando em Hashem, estou tranquilo. Que não é uma pessoa que vai no médico e o médico diz, não se preocupe, teu problema é fácil de resolver. O cara como sai do consultório? Isso se não viu a conta. Mas sai aliviado. Certo? Até no bolso sai aliviado. Hoje em dia. Então ele sai do consultório contente. Então é isso que te diz. Confia em Hashem e se regozija teu coração. Então, se eu uma pergunta, por que o Pasuk termina dizendo e confia em Hashem? Já me falou confia em Hashem. Porque se não dá certo, confia em Hashem novamente. Fortaleça a tua fé em Hashem. Pode ser que o que você confiou na Hashem e o que você está pedindo ainda não aconteceu. E você pode eventualmente desistir, pode fraquejar, pode, eu diria, amarelar. E aqui te diz, confia na Hashem novamente. Confia. É uma questão simples. Cada um de nós devemos levar isso como uma regra, e não à toa, está incluído na Tfilá todo dia de manhã. Página 114. No seu transliterado. Então, cada um de nós devemos prestar atenção. E isso daqui é o que nos ensina. Então, o autor segue nessa linha, aplicando este princípio à saúde. Agora mesmo acontece com a saúde. Você vai, toma uma medicação, não dá certo. E aí, eventualmente, tem que tomar outra medicação. Não acontece, doutor, que precisa às vezes trocar de medicação, faz um teste com uma e não dá certo. Então, no sentido de que a pessoa deve confiar em Deus e, ao mesmo tempo, esforçar-se por permanecer saudável. Não é somente porque dizer confio em Deus e não vou cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Tenho que prevenir e não comer coisas eventualmente estragadas ou coisas que te fazem mal. Ou, Deus nos livre, um diabético deve evitar açúcar. Ele tem a obrigação de evitar açúcar. O shmartemiot lenafshotechem, a pessoa tem que se cuidar. Ah, mas hoje em dia tem, como chama, muitas vezes dizem, pode comer de tudo, de qualquer jeito, tem remédio para tudo hoje. Não necessariamente, tem que cuidar da saúde, tem que evitar ter que tomar o remédio, se é possível. Não entra naquela questão da vida de não se colocar em perigo. Exatamente, por isso mesmo. É isso que está dizendo, você tem a obrigação de cuidar da tua saúde. Ah, mas eu confio em Deus, Deus vai cuidar de mim. Mas Deus estabeleceu um método chamado medicina para se tratar e se curar. Como está escrito na Torá, que toda doença que mandei para o Egito, não colocarei sobre ti, pois eu sou Deus que te cura. E a Guimara atrás, de aqui, de aqui que se deu a permissão ao médico de curar. Ou seja, de onde um médico pode curar? Tratar alguém e curar. Justamente Hashem que deu isso. É o exemplo de que ele é um emissário para as coisas boas, mas que, não porque tem um médico que pode te curar, você vai ser negligente com a tua saúde, você vai ser inconsequente, não vai se cuidar. Não, de jeito de maneira, tem que se cuidar.
De modo semelhante, nos referiremos à saúde e à doença. Já temos o que falamos antes em relação a que é sucesso. Cabe a pessoa confiar no Criador neste assunto, mas ela também é obrigada a empenhar-se em ter uma saúde constante mediante o uso de meios. Como que significa? Ou seja, que ajudem naturalmente a continuar saudável, ou seja, a evitar as coisas que te fazem ruim, te fazem mal. Ah, esfriou, use cobertor, não dorme sem cobertor. Um exemplo bobo. Se agasalhar quando está frio, evitar ficar na chuva à toa e depois pegar um resfriado, ou uma hipodermia, enfim. E a se curar através de métodos que as pessoas costumam usar para curar doenças. A pessoa tem que procurar os métodos tradicionais, sim. E não pode ficar fazendo experimentos quando tem um método tradicional, como chama, verificado. Agora, quando Deus nos livre, surgem novos, não sei se diria, novas variáveis ou novas variantes de doenças que não têm um tratamento, então a pessoa tentar uma nova, como chama, um novo tratamento que ainda é experimental, em algum momento talvez pode ser permitido. Mas se você tem algo que está confirmado, você não pode ir num alternativo. A menos que o alternativo também seja confirmado. Não estou querendo falar mal da medicina alternativa, ok? Estou querendo simplesmente mostrar como a Torá se preocupa que, se bem você me diga confio em Deus, então posso utilizar qualquer método para me tratar, porque, em definitiva, confio em Deus. Uma coisa é ser confiar em Deus e outra coisa é ser negligente com a saúde. É isso, você não tem a permissão. Ok? Então, a própria Torá nos instrui a empenhar-nos em cuidar da nossa saúde, como falamos, como nos ordenou o Criador. E ele certamente será curado. Ou seja, e ele, na verdade, vai se curar. Então, que deve ser entendido como uma instrução divina para nos esforçarmos em curar-nos. Ou seja, cada um tem que tentar sempre cuidar da sua saúde, se tratar, etc. Hoje não é tua vez, hoje é propaganda do Dr. Niceno. Contudo, a pessoa deve fazê-lo sem confiar nas causas da saúde e da doença, acreditando que ambas por si só tenham a capacidade de ajudá-la ou a prejudicar. Mas, na verdade, ambas só podem fazê-lo quando o Criador o permite. Ou seja, se Hashem não quer que você se cure, não adianta o melhor médico, a pessoa vai naquele médico de uma família especial, médico sabe? Então, isso não te garante nada. Entendeu? Ele tem uma medicação agora, é aprovada, sei lá o quê, é infalível. O único infalível é Hashem. A pessoa deve se envolver com os meios naturais de cura, mesmo perceber que tais meios não são a verdadeira fonte da cura. Ou seja, Hashem que é isso. A fonte da cura é Hashem. Ah, então qual é o problema? Se Hashem que me cura, eu posso tomar água e me curar. Então, tem a famosa história do Rambam, que uma vez o médico, como chama, estavam falando de quem é bom médico e quem não é bom médico, etc. Então, na época, acho que foi com o vizir do Egito, que o Rambam era o grande médico dele, o médico pessoal. Num momento, um dos médicos que tinha na época, falaram para ele que iriam fazer uma medicação e o bom médico seria aquele que conseguisse o antídoto. E aí esse médico deu algo para tomar para o Rambam e o Rambam deu algo para ele. Em resumo, o que ele deu para o Rambam tomou antídoto, se curou. E o que o Rambam deu para ele, e o cara começou a enfraquecer, acabou morrendo. Aí perguntaram para o Rambam, o que você deu para ele? Eu dei para ele suco de laranja. História famosa. E, então, aí, mas qual a lição? O homem estava tão angustiado, tão... Aí voltamos para o Arthur. Aí o cara ficou tão transtornado de que tinha tomado algo que ia matar ele, não conseguia encontrar o antídoto, que ele morreu. Mas por quê? Justamente a angústia dele matou ele. Porque ele não conseguia encontrar o antídoto, não conseguiu descobrir o que deram para ele para beber.
Eu me molho, só deu suco de laranja. Então, quando a pessoa confia no Criador, então você tem que confiar na Hashem. E Hashem quer que você faça esse tratamento, que você siga esses, como chama, esses meios naturais. Então, ele a curará de todas as suas enfermidades. Seja através dos meios naturais que a pessoa passou a usar, ou de outra maneira, como está dito, ele envia a sua palavra e os cura. Ou seja, Hashem que vai te curar na prática. Então, a verdadeira origem da cura é o decreto divino, a sua palavra. E Deus não se limita a um determinado meio de cura ou outro, como o autor afirma a seguir. Ou seja, é possível que Deus cure a pessoa usando uma substância que pela própria natureza, é muito nociva. Isso hoje em dia é o princípio que utiliza na... Como chama? Sim, que utiliza a homeopatia. A homeopatia é o princípio dos semelhantes. Ele te dá uma coisa que teoricamente te faz mal, como o discípulo falou, o exemplo do soro, que a partir de um veneno, que ele vai desenvolver os anticorpos no organismo. Então, na prática, ele é muito nocivo, como é bem conhecido através da história do profeta Elijá e as águas danosas, que estavam adoecendo as pessoas, e Deus sanou as águas com sal, que segundo as leis da natureza é o que há de mais nocivo para a água. Água salgada não sabemos como que é nocivo. Então, como diz o versículo, Melachim Bet, porém as águas são más e a terra reduz a população. Ou seja, a água salgada faz mal. A pessoa que pode morrer de sede no meio do mar. Falta água. Só que não é água bebível. Não é água potável, não é água que ele pode beber. Então, de modo similar, quando em Mará, certo? Que fez Moshe? Jogou em Mará, que as águas estavam amargas, uma madeira lá que era amarga, vem tecu a mãe, e as águas ficaram doces. Então, faltou água potável para o povo judeu, pois as águas do lugar eram amargas. Então, vemos que o versículo afirma, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore, e jogou nas águas, e as águas se adoçaram. E os antigos sábios disseram que se tratava dos galhos da planta Ardufni, que é uma árvore amarga. Então, o que ele fez? O princípio, justamente, Heinemann, como que chama? Da homeopatia. Mas tem Heinemann, acho que chama. O que ele descobriu esse princípio, que ele diz que dos semelhantes. Que o semelhante trata o semelhante. Já, como você trata eventualmente a dor com dor? Uma das coisas que fisioterapia. Você vai na fisioterapia, você fala para o fisioterapeuta, me dói aqui. Aí que ele enfia o dedo. Sabe, naquela vértebra, naquele nervo que está doendo, é aí que ele te faz doer. Isso aciona toda a circulação da sangue, etc. Tem uma explicação científica. Mas o que ele trata a dor? Com mais dor. Aí depois você relaxa. Sou eu que faço fisioterapia. Então, de forma semelhante, o versículo diz em Isaías: tomai uma massa de figos triturados e a colocai sobre a ferida ulcerada, e ele se recuperará. Já a medicina de antigamente. Então, diz aqui, o rei Hisquiau foi acometido por feridas ulcerosas no corpo, e Isaías, o profeta, o curou colocando uma massa de figos sobre sua carne. O Midrash comenta que, por natureza, os figos podem até prejudicar a carne e a pele saudável. Se você colocar o figo, ele de alguma maneira prejudica, resseca, sei lá o quê, tem um efeito. No entanto, neste caso, ocorreu um milagre dentro de um milagre. E os figos foram usados com sucesso para tratar as feridas. Já, o figo que normalmente provoca a ferida, neste caso era um tipo de ferida que o figo curou. Então, após compartilhar uma quantidade de exemplos de milagres feitos por Deus e da cura, por meio de formas sobrenaturais, entre aspas, então o autor volta ao seu ponto de partida. Qual que era? Apesar da obrigação da pessoa em seguir meios naturais de cura, ela não deve depositar sua confiança nos mesmos. Em quem deve confiar? Em Hashem.
Pelo contrário, deve confiar em que Deus a curará com os meios que ele desejar. Às vezes o tratamento, e às vezes simplesmente você, de alguma maneira diferente, mas vai se curar. Mas depende de Hashem. Que para Hashem, que você fala todo dia, refaei-no, nos cure. Então agora o autor nos traz a comprovação do ocorrido com o rei Asa. Então, o rei Asa, você já sabe o que aconteceu com o rei Asa de Yehudá, depois de que se separaram os reinados de Yehudá e Israel. Então, o rei Asa diz, quando enfermo, confiou nos médicos para curar e abandonou sua confiança em Deus, e sabe também como ele foi punido e censurado por isso. De modo similar, o versículo diz, pois é ele quem provoca a ferida, mas é também aquele que lhe aplica a atadura. Ele fere, mas suas mãos cura. Ou seja, Hashem te fere e Hashem te cura. Depende de Hashem. Por conta de Hashem que você eventualmente ficou doente, porque assim Hashem quis. E por conta de Hashem que você vai curar, se sará. Ou seja, com isto o autor conclui sua argumentação acerca da primeira categoria de questões sobre as quais a pessoa deve ter bitachon. Que significa? Dizer as coisas que pertencem diretamente à própria sobrevivência dessa pessoa, sua saúde, sua alimentação, de modo geral, que são requisitos para que ela continue viva. Se você continuar saudável e viva, aliás, viva e saudável, você vai poder aí servir a Deus. Você vai poder cumprir com tua função e tua missão. Então você tem que ter obrigação disso. Não adianta dizer, não, eu vou me dedicar a rezar o dia inteiro. Para você poder rezar o dia inteiro, você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que se agasalhar bem, tem que cuidar da tua saúde. Para quê? Para ter condições. Não adianta você depois querer fazer outra coisa. Se você não tiver condições físicas, biológicas apropriadas, você não vai conseguir nem servir a Hashem, nem fazer nada que você precisa. Então, primeira coisa, primeiro princípio é isso. Então, se você fala, mas eu confio na Hashem. Para confiar em Hashem, você precisa disso. Como diz, acho que era Descartes que falava, mens sans in corpore sans. Certo? A mente saudável está num corpo saudável só. Não estudou filosofia? Não. Não. Então, busque meios mundanos para suas necessidades básicas. Neste ponto, o autor passa a discutir de que maneira a pessoa deve ter bitachon no tocante a assuntos que constam na segunda categoria e se referem à sua subsistência e outras necessidades mundanas. Então, a segunda categoria, o segundo passo seria o quê? A sua subsistência. Certo? Como garanto ter parnassá? Então, discutiremos agora a explicação do bitachon adequado que a pessoa deve ter acerca da segunda categoria. Qual é essa segunda categoria? Que se compõe dos assuntos pertencentes à propriedade da pessoa, aos meios pelos quais ela obtém seu sustento e a maneira na qual essa pessoa se conduz nos negócios. Ou seja, você também tem que ser honesto nos negócios. Não, tem uma expressão que diz Shat Parnassá, Shat Milchama. A hora da Parnassá é a hora da guerra. Tudo vale. Não, não é verdade. Tem que ser honesto, tem que ser íntegro, tem que ser correto. Então, quer sua ocupação envolva comércio, artesanato ou viagens, compromissos com certas tarefas, quer a pessoa seja um trabalhador contratado, escriturário, servo do rei, tesoureiro, empreiteiro, comerciante que compra a crédito, ou escriva ou pratique qualquer outro tipo de serviço, mas já não interessa se é autônomo ou dependente. Ou seja, um caçador no deserto ou no mar, bem como tem ocupações similares nas quais as pessoas se envolvem para juntar alguma riqueza e aumentar seus proventos além do que lhes é necessário. Você tem vezes que às vezes já não interessa o quê. Às vezes você já tem tudo o que precisa, tem uma fortuna que nem todos os teus filhos conseguem gastar, mas você quer mais. Tem um desafio de crescer, de evoluir, de progredir. Então, a maneira correta pela qual a pessoa deve confiar em Deus acerca dessas ocupações é se envolver naquelas que o Criador preparou para ela.
mas que se envolva apenas na medida do necessário. Ou seja, ele pode se envolver, ele tem que se envolver, mas o necessário, o que significa? Dice, lo necessário para as suas necessidades do alimento, a fim de obter essas questões mundanas que lhes são necessárias. Se o Criador decretar que a pessoa terá proventos além do que necessita para sua subsistência, esse acréscimo lhe deverá chegar às mãos sem seu esforço e trabalho, desde que ela confie em Deus para que isso ocorra. Mas um nível muito mais elevado, nós já vimos isso oportunamente, que a pessoa tem que confiar em Hashem, mas é um nível muito elevado que a gente faça que, como diz, a parnassá caia no teu colo. Nós vimos isso onde? No deserto no Maná. A Torá nos conta que o Maná, para os tzadikim, caía na porta da tenda. Os Beinonim tinha que ir no campo. E os Rechaim tinha que ir lá fora ainda. E isso, na verdade, isso acontece. Vamos ver mais na frente. Tem pessoas que a Parnassá está do lado de casa. Tem gente que tem que viajar todo dia e encarar o trânsito para ter Parnassá. Tem gente que tem situações diferentes. E isso de acordo com o teu mérito, com o teu nível de bitachon. Cada um, isso tinha antigamente o cliente, etc. Não estou contando nenhuma novidade. Então, no tocante a qualquer provento adicional para sua subsistência, como não é totalmente necessário, a pessoa não deve desperdiçar tempo algum à sua procura. Ou seja, trabalhar horas extras. Às vezes você precisa, para poder ter o básico, trabalhar horas extras, e às vezes não. Então, se as horas extras que eu vou trabalhar é para a mais, você não precisa fazer isso. Porque Deus não quer o a mais. Então, é suficiente apenas confiar e se entregar a Hashem. Se você vai precisar a mais, Hashem vai te mandar o a mais. Então, a pessoa não deve aumentar o seu empenho em buscar meios para aumentar sua subsistência. Nem deve confiar nos mesmos em seu coração, pois se não tiver sido decretado que ela terá meios de subsistência, além do que necessita, nem que todos os seres que habitam nos céus e na terra se empenhassem em aumentar seus meios de subsistência, além do que foi decretado para tal pessoa, não que seguiria fazê-lo. Então, se não é para ele ganhar, não adianta que ele faça pirueta e plante bananeira, ele não vai ganhar. De maneira alguma. Nem mesmo através de quaisquer meios possíveis e imagináveis. E quando a pessoa confiar em Deus, ela terá paz de espírito. Se você confia realmente em Deus, então está sossegado. Vai te chegar uma herança, uma proposta, alguma coisa que vai cair no teu colo. E aí, então, ele terá também tranquilidade em sua alma, pois ela sabe que o que quer que seja que ele tenha sido destinado não será transferido para ninguém mais. O que tem que ser para você vai ser teu. Ninguém consegue arrancar a fruta da árvore do vizinho. E seu sustento não lhe chegará às mãos nem mais cedo nem mais tarde do que o momento exato em que assim for decretado. Então a pessoa vai receber o que ela precisa, o que ela merece. Então surge uma pergunta, então, vamos ver mais na frente, por que a pessoa então fica triste, porque fica chateada e demais? Confia na Hashem e acabou, está fácil. Ficou claro? Para por aqui tem um novo item, então deixamos para, se Deus quiser, não. Um bom dia para todos.